cada um saiba usar o próprio corpo com santidade e respeito. Nesta parte, vamos refletir sobre o tema respeitar o próprio corpo e o corpo das outras pessoas. No tempo de Paulo e das primeiras comunidades, a sociedade era marcada pela busca desenfreada de bens, poder, prazer e reconhecimento público por meio de auxílios econômicos, criando assim uma relação de dependência entre os senhores e seus subordinados, destituindo de toda a dignidade o corpo das pessoas exploradas. Essa realidade também estava presente no contexto da comunidade de Tessalônica. Tessalônica, como qualquer cidade grande do Império, era uma cidade movimentada e aberta para o comércio internacional, povos e culturas diversas. Havia a prática muito comum de costumes relaxados, sobretudo na vida sexual, prostituições, adultérios, incestos. Até na religião acontecia o culto com ato sexual. O corpo era explorado em busca desenfreada de prazer e lucro. Humanamente falando, os membros da comunidade cristã de Tessalônica, que eram gentios, recém-convertidos ao movimento de Jesus, tinha dificuldades para eliminar totalmente seus antigos costumes. A sedução do tentador há de adaptar-se à ética e aos costumes do império para crescer e ter poder dentro dele era muito grande. Alguns membros prejudicam seu próprio corpo e dos outros. Enfim, o corpo da comunidade. Diante disso, os missionários escrevem em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 4-6. Cada um saiba usar o próprio corpo com santidade e respeito, e não se deixem levar pelas paixões, como as nações que não conhecem a Deus. Ninguém ofenda e prejudique seu irmão. Somos chamados à santidade. Os cristãos devem viver de maneira santa, correspondendo ao amor de Deus. O ser humano é criado pelo Deus da vida, a sua imagem e semelhança. Ao contrário, a impureza é o elemento que enfraquece a vida cristã, a fraternidade e a comunhão. Em Tessalônica, como em todo o mundo escravagista, inclusive no nosso mundo hoje, o trabalho braçal, com a força do corpo, era desvalorizado e até desprezado. Os cidadãos ricos não trabalhavam com as mãos. Os escravos e os trabalhadores braçais eram considerados pouco mais do que meros instrumentos, sem cultura e sem dignidade. Esse tipo de trabalho, do corpo dominado, explorado, escravizado, em função do lucro e do bem-estar de patrões, diminui a dignidade e desumaniza o trabalhador. Assim, a prática e a proposta de Paulo e seu grupo de trabalhar com as próprias mãos para o seu próprio sustento, para o bem da comunidade, na periferia de uma grande cidade, era muito importante por pelo menos dois motivos. Primeiro, porque subverte a sociedade da exploração e da acumulação. E o segundo, porque dignifica o trabalho braçal e o corpo dos mais pobres. O respeito ao próprio corpo e igualmente ao corpo do outro, da outra, fez e faz brotar e fortalecer o sonho dos pobres de ontem e de hoje por uma sociedade solidária, justa e fraterna. Essa prática ameaçou a sociedade helenista e escravista do Império Romano
E, em parte, foi por isso que o Império Romano desencadeou a perseguição contra Paulo e suas comunidades. Há muitas formas de explorar o corpo das outras pessoas. Viver a santidade implica construir relações justas, pautadas no amor, na solidariedade e na convicção da dignidade de cada pessoa como filha de Deus. Como estamos respeitando os nossos corpos e os corpos das pessoas com as quais nos relacionamos?